Jeremias capítulo 1, nós vamos pegar aqui o trem andando, já na palavra do versículo 4. Jeremias 1, versículo 4 fala assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Primeiro eu vou ler, depois eu explico, tá? Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Amém? Então tem muita coisa para nós, irmãos. Você medita quantas vezes Deus fala assim, ó, antes, né? Antes de tu estar na barriga da tua mãe formado, eu já te conhecia. Como pastor, não é verdade? Ele já sabia quem seria Jeremias, né? E antes que ele saísse da barriga da mãe dele, ele já tinha o quê? Sido separado e dado às nações como um profeta. Então fala, né? Eu antes, eu te santifiquei, eu te separei, eu te dei. Amém? Ou seja, para mostrar aqui para Jeremias, primeiramente, que a escolha dele não era ele que tinha se escolhido, mas a escolha dele o quê? Vinha de Deus. Porque como até eu já preguei isso na quarta-feira passada, né? Ou na outra que falava sobre o velador. Porque uma coisa, irmãos, é a pessoa da cabeça dela querer fazer uma coisa, achar que Deus chamou, Deus dá direção, né? Uma coisa é a pessoa fazer na força dela, do jeito dela, não é verdade? Até alguma coisa Deus até permite, mas não quer dizer que seja a vontade perfeita de Deus. Outra coisa, irmãos, é a pessoa descobrir o quê? Qual é a vontade de Deus. E a gente vê que quando é a vontade de Deus, a iniciativa sempre começa o quê? Com Deus. Exemplo, qual é a nossa maior vocação de todas? A salvação. Né? E nós pregávamos aqui no domingo passado, lá em Romanos 5, que antes, quando nós ainda éramos pecadores, Deus já provava o seu amor, nos dando o que? O seu Filho. Amém? É um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. Né? É uma das passagens que eu mais gosto. Então, antes de nós sequer existir, antes de nós sequer vir ao mundo, porque ele não morria só por aqueles que estavam naquela época, ele morria pelos que ainda o quê? Viriam. Então, a maior bênção de todas, que é a salvação, ela também, o que, irmãos? Partiu primeiro de Deus, né? E aí tem os outros propósitos, no caso aqui, o chamado dele era para ser profeta. Então Deus falou assim, tu entendeu, Jeremias? Que foi antes, tipo assim, ó, antes de que tu te conhecesse por gente, né? Eu já sabia quem tu seria. Antes que tu já saísse da barriga da tua mãe, eu já tinha um plano para a tua vida, que era para te fazer o quê? Um profeta. Amém? Então Deus também tem planos para a nossa vida, irmão? Sempre é claro, com certeza. Amém? Pastor, eu só acredito em destino? Destino não, eu acredito em plano de Deus. Se quiser chamar de destino, chame, né? Que Deus, ele, como eu já preguei isso aqui, irmãos, ele sempre tem um propósito de permitir que alguém venha no mundo, né? Deus não fez a terra grande assim, ó, né? Agora eu vou ter que encher. Né? Não, aí ele vai, não, ainda que a pessoa, mas é que me disseram que eu sou um acidente. Talvez para o homem seja, né, irmãos, um acidente, para os seres humanos. Não era preparado ou até não era desejado, mas se Deus permitiu vir ao mundo, cada pessoa que vem no mundo, o que Deus tem um propósito, Deus tem um plano, amém? Por isso que nós vamos fazer agora o nosso projeto de vida 2000, por isso que eu falei, não é pedido de oração, que a pessoa bota saúde, salvação família, dívida, não quero ter dívida. Não, isso é pedido de oração. Tem que fazer um propósito, um projeto, por isso que aqui eu dou o projeto, mas eu demoro para recolher, porque senão você bota qualquer coisa aí, né? Aí nem sabe que pediu, perde o pedido, leva uma gaveta lá, tá uma rodada de café em cima já, a pessoa não tá nem aí, né? Se a pessoa não acredita nos sonhos dela, vai querer apoio dos outros, não vai ter. Então, é um plano. Deus, me dá a direção. Nós vamos chegar em 2024. Então, não é coisas que o senhor quer que eu seja ou eu tenha em 2025, né? Não é coisas que será 2026. O que o senhor quer, né, nesse plano para mim em 2024? Amém? Então eu posso colocar algum sonho, algum propósito.
e dizer, Senhor, o Senhor tem permissão, é forte falar isso, mas não, o Senhor tem permissão para mudar tudo, porque eu sei que se o Senhor mudar, o Senhor só muda para melhor. Ainda que pareça que para mim piorou, o Senhor não piorou, não. Eu sei que se o Senhor mudar, o Senhor só coloca a mão para melhorar as coisas, nunca para piorar. Né? Então, é buscar viver esse plano. Né? Então, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Eu já sabia. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei, já separei, e as nações eu te dei por profeta. Deus já tinha feito dele um profeta. Esse seria o plano dele. A gente sabe, se nós vamos ver a história aqui, na verdade, Jeremias ele seria um sacerdote, né? Ele era filho de sacerdote. Então, ele, por ser filho de sacerdote, seria também um sacerdote. Só que Deus não fez dele um sacerdote, Deus fez dele um profeta. Parecido com a história de Zacarias. Na verdade, Zacarias era profeta. João Batista também seria um sacerdote, mas ele não foi um sacerdote. Ele virou o quê? Um profeta no deserto. Bem parecida a história, né? Bem parecido os dois. Enfim, né? Para mostrar que nem mesmo se a pessoa, né, irmãos, ela tem alguma herança do pai e da mãe, se Deus quiser mudar tudo, ele muda, né? Passou da minha família, ninguém é músico. Bom, então a partir de mim, todo mundo pode ser músico. Passou da minha família, ninguém fez faculdade. Tá bem. Mas Deus pode, através do meu que mudar o quê? Todo o plano. Porque depois, né, irmãos, Jeremias, ele podia ser profeta, sacerdote, não vai ser, tu vai ser profeta. Tu tem, digamos assim, direito, por parte de pai, né, a ser um sacerdote. Mas eu não quero isso para ti, eu quero que tu seja um profeta. Podia ser as duas coisas, na verdade, né? Mas Deus falou assim, ó, eu não te consagrei como um sacerdote, eu te consagrei como um profeta. É dessa maneira que vai funcionar, né? Aí, normal, né, irmãos? O versículo 6 fala assim, então disse eu, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Não é que ele seria criança no sentido de idade, né, irmãos? Mas tipo assim, ó, o senhor está com um problema, porque profeta fala, e eu não sei falar. O senhor está com um problema, Deus, que o senhor meio deu uma espirrada na hora e marcou um X na pessoa errada. Porque o profeta fala, e eu não sei falar. Né? E tem mais, né? Porque eu sou apenas uma criança. Não é criança no sentido de idade apenas, tá? Mas sentido o quê? Sentido de despreparado. Não tenho eloquência, eu não tenho capacidade, né? Eu não tenho eu não tenho jeito para isso. Tipo assim, ó, o senhor me chamou para uma coisa, mas não tenho jeito, né? Mas é aí que nós temos que aprender o que, irmãos? A depender de Deus. Eu estava falando para os irmãos uma mensagem, né? Não precisa você abrir. Lá em Tiago fala, né? Quando a pessoa ela passa por muitas tentações, tentação é provação, tá? Não é tentação do pecado. Ela tem que se alegrar com grande gozo, porque ela vai ser paciente, e se ela for paciente, ela vai ser o quê? Madura. Irmãos, quem de nós que quando passa por luta, né? Por tentação, digo de prova, fica, obrigado, Senhor, eu vou ser daqui melhor. Ninguém de nós faz isso. Mas a palavra fala em Tiago, né? Tenha motivo de grande gozo. Ou seja, né? É o que tu vai te tornar que deve te incentivar ao quê? A você passar por essa aprovação. Falei, irmãos, para que coach? Para que marketing? Para que filosofia, né, de Facebook? Para que poesia de para-choque de caminhoneiro? Aqui a Bíblia me motivando, olha para o propósito que tu vai chegar lá no final e tu consegue vencer. Olha, né? Então eu não preciso procurar no mundo a eloquência do mundo, as palavras do mundo, que até pode ser boa para algumas coisas, né? Estudar não ocupa espaço, te dá espaço, né? Mas no sentido espiritual não é a inteligência natural, não é a capacidade natural. Se Deus falou, está falado. Se Ele me chamou porque eu tenho jeito, então eu vou dizer que eu dei certo porque eu tenho jeito, né? Agora, se Ele me chamou e eu não tenho nenhum jeito, quando der certo, eu vou dizer, eu não tinha jeito, mas Ele me deu um jeito. Amém? Olha que benção, né? Deus te crie. Olha que benção em nome de Jesus. Então a pessoa começa a olhar, não tenho capacidade. Eu sempre digo, não, isso não é humildade. Não dá, não posso, não consigo, não tem jeito, não consigo, não dá, blá, blá, blá. Né? Parece, não é humildade isso, ok? Isso é orgulho.
Porque a pessoa não é só errado confiar na força que ela acha que tem. Errado é confiar o quê? Na falta de força que ela vê que ela não tem. Eu falava, não tô me vangloriando não, tá, moço? Deus o sabe. Sobre inglês. Não, eu falo assim, ó, como é que a gente aprendeu o inglês, irmãos, na minha época, né? Jogando videogame. Jogando videogame com dicionáriozinho e livro. Não que eu seja fluente em inglês, mas né? Dá para tirar alguma coisa, até se vira um pouquinho. Mas depois foi colégio, né? Depois até fiz curso, mas enfim. Né? Mas eu aprendi em casa. Né? Aí hoje qualquer coisinha, aqui tá escrito assim, vai procurar. Na minha época não tinha Google, fazendo propaganda, depois você me patrocina. Não tinha Google, não tinha essas coisas erradas, tudo à mão. Hoje a pessoa não precisa nem digitar, é tão preguiçosento o povo. Google, o que significa sweet dreams? Sweet dreams significa bons sonhos, sonhar, né? Tal. Obrigado. Né? Até os preguiçosos é só falar. Eu falava assim, corre atrás. Avisa lá, vem pai, tal coisa. Filha, vocês têm o mesmo recurso que eu. Só que você pode usar a internet, você pode usar YouTube para ver, não digo pecado, amém? Né? Digo assim, para distrair, para ver videozinho engraçado, né? Para ver, sei lá, o dorama, que o pessoal gosta, né? O dorama, para ver um filmezinho e tal. Ou você pode usar como uma ferramenta para te aprender. É você que faz o uso. Só que esse uso certo ou errado vai te trazer consequências. Falava assim, na tua idade, André, ela está com 15 agora, eu sabia inglês há muitos anos. Como é que era? Era na base do videogame. Chegava numa fase lá, né? O que significa isso aqui? Vai pro dicionário. Significa isso aqui, né? Foi assim que a nossa gurizada dos anos 90, né? Se criaram, e, né? Pode perguntar aí pro monte de gurizão dos anos 90 como é que aprendeu jogando videogame. Hoje, né, é tudo traduzido, então o pessoal é muito na mãozinha, não é verdade? Os pessoal que é um pouco mais antigo, né? Ou não tão antigo, eu também não sou tão antigo, não, também. Ir numa biblioteca, perguntar, fulano, eu quero esses livros, esse livro, né? Olha aqui, ó, mãozinha, meu filho, vai copiar. Quem tinha um pouquinho mais de dinheiro, era riquinho, tinha máquina de datilografia. Aqui, ó, né? Copia, meu filho. Não é verdade? Aí não tem como imprimir aqui, ó, cartolininha aqui, ó, a mãozinha. Não é assim? Quem tinha um pouquinho mais, ele tinha aquelas reguidas de letra. Te vira! Hoje, a nossa geração tem tudo nas mãos. Hoje, a nossa geração tem tudo nas mãos, a geração mais nova, né? Não que seja errado a modernidade, igual a Deus pela modernidade, né? Mas isso torna eles preguiçosos. Tem gente, irmãos, que é escorada. Tudo a pessoa quer na mão. Tem pessoa que é escorada. Ela quer, ela quer participar da colheita, mas ela quer que colham já para ela. Né? Só que no mundo espiritual, mas não é assim, não. No mundo espiritual, até não ver aqui, irmãos, que tem coisa que nós... Claro, Deus vai colocar pessoas para nos ajudar. Mas também tem o que, irmãos? Tem o nosso empenho. Senhor, não vai dar, porque eu não sei falar. Eu não tenho jeito, não tenho capacidade. Colocando a desculpa, não é verdade? Se ele fosse alguém eloquente, ele ia dizer, não, eu dei certo porque eu sei falar bem. Mas se ele nem bem não sabia falar, ele ia colocar a fé em quem faria ele falar bem, amém? Então nós não podemos deixar de buscar Deus, não, a gente não pode ser preguiçoso, a gente não pode ser essa pessoa que quer tudo nas mãos, essa pessoa que quer tudo já pronto, e às vezes nem sempre isso vai fazer bem pra gente, né? Então ele estava aqui colocando desculpa. Mas aí, olha só, vem a réplica de Deus. 7. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança. Entendeu? Pode mudar o teu discurso, tá? Primeira coisa, para de te chamar de criança, Jeremias. Por quê? E ele vai falar o porquê. Porque aonde quer que eu te enviar, irás.
E tudo quanto eu te mandar, dirás. Amém? Então, se viu, Deus fala o porquê. Ah, Jeremias, para de falar que tu é uma criança. Por quê? Porque sim. Não. Porque aonde eu te mandar, tu vai ir. Criança não tem autonomia para ir onde quiser. Criança só vai aonde permitem. Ou você deixa teu filho andar solto aí. Mas, irmãos, a minha filha vai estar com 25 anos na faculdade, eu vou levar e buscar todo dia. É a minha princesa. As duas são, né? Mas uma vai chegar primeiro lá, né? Minha princesa só sai da minha casa para casar. E o cara vai ter que ser bom, que vai ter a bênção dupla, né? Do pai e do pastor. Se os dois não concordarem, né? Porque eu sou pai e pastor, vai ter que ser um cara bom. Mas se eu sei que se educar ela na palavra, irmãos, eu não preciso me preocupar com isso. Ela vai ver se ele é bom ou não, né? E Deus vai confirmar no meu coração. Da esposa também, né? Mas lá em casa quem manda sou eu. Não, tô brincando, né? Né? Mas é o cuidado, meus, amém? Então, disse, ó, primeira coisa, tu vai ir aonde eu te mandar. A criança não pode ir onde ela quer, né? Então, um adulto já pode ir aonde ele quiser. Né? E o adulto, né, moço? Claro, tô falando besteira, né? Às vezes criança não pode falar o que quiser, né? Mas adulto já tem o quê? Então eu vou te fazer um adulto. Eu vou te dar uma autonomia, eu vou te dar uma liberdade. Só que assim, ó, primeira coisa, para de te chamar de criança. Porque tu vai crescer, tu vai ter uma liberdade, tu vai ter uma capacidade que eu vou te dar. Amém? Então você vê, não, que assim também, como eu falava antes do plano de Deus, né, a gente tem que ver o que? O propósito de Deus. Não querer ser o que o outro é. Eu posso me comparar no sentido de ver a fidelidade. Exemplo, eu posso me comparar com o missionário Soares, amém? Nosso grande homem de Deus. Né? Eu posso comparar, ver a renúncia dele, a fidelidade. Ele foi uma criança que um dia estava na frente da televisão e disse, Jesus, não tem ninguém lá pregando. O Senhor me dá capacidade, eu vou lá. Amém? Deus gerou no coração dele. Ele foi o primeiro pastor do evangelho completo a estar na televisão. Foi o primeiro. Tinha outros, mas não era o quê? A palavra completa. O completo foi o missionário Soares. Mas quem é que gerou no coração dele aquele gurizinho que não tinha nem calçado para colocar? Como ele fala, né? Às vezes não passava até meses sem comer carne. Deus colocou no coração uma visão. Se o Senhor me der condição, eu vou estar lá. E deu. Amém? Mas você vê que até ele relutou, porque depois ele queria o quê? Ser um médico. É complicado, irmãos, ser um médico que está na TV pregando a palavra. Ou é uma coisa ou é outra, né? Parece que num ponto ele meio que esqueceu um pouco do chamado dele. Mas depois ele falou, Jesus, o mundo, até agora a gente fica até emocionado, né? O mundo perdeu o médico, mas o Senhor ganhou um pregador. Então eu posso olhar para essas coisas, irmãos, que são boas, né? Conforme fala lá em Hebreus, que eu tenho que olhar para os meus pastores e imitar a vida deles, atentando para a maneira deles. Claro, as coisas boas, né? Então eu tenho que olhar essas coisas e olhar para a minha vida, a renúncia, né? O zelo dele, o amor dele, a forma dele. Mas eu não tenho o chamado dele. Ele é um evangelista, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né? Isso já não me pertence, pertence a ele. Então, eu vou olhar, vou me comparar, vou aprender, né? Mas eu não vou querer ser ele, se eu tenho o chamado dele. Eu tenho o chamado dele, eu tenho o que Deus me deu, né? Então, é olhar para a fidelidade. Então, isso eu preciso aprender, amém? Mas agora não querer fazer, né, o que o outro faz, ou querer ser igual. Não que a gente não tenha aqui um padrão, né? Não, agora na Igreja da Graça eu tenho a minha identidade, eu vou começar a pregar plantando bananeira. Sai daí, ô ridículo. Ridículo. Fica daí, ó, né? Pé no chão e conversa. Não digo que essas coisas é ridículo, né? Mas cada um tem um jeito, né? Então a gente vai aprendendo, vai ali esmirilhando e vai crescendo. Não, mas então a mesma coisa era ele também, né? Ó, agora tu vai parar de te falar que tu é criança. Ah, eu sou criança. Então, primeira coisa, tu para de falar isso. Não que não fosse verdade, né? Já ele não tivesse capacidade, mas agora eu vou começar a te capacitar. Vai começar agora igual Abraão, né? Eu sou o pai de uma multidão. Mas como? Você não tem um filho? E a Sara vai ser a tua princesa.
Amém? E a Sara vai, mas como você não tem filho, irmão? Tu já está te chamando como eu quero que tu seja. Amém? Então eu já tenho que começar a me abençoar, o meu discurso. Não dá, não consigo, não posso. Isso não é humildade. Né? Você não precisa nem de fé para ver as coisas. O problema é só enxergar e ouvir. Mas agora quando eu boto uma vírgula, né? Mas se Deus me der condição, eu vou, eu consigo e eu tenho o quê? Capacidade. Amém? Então é o que ele está falando aqui para nós. Né? A nossa capacidade vem de Deus. Por isso que eu falei, Deus pode até pegar o pior bagaço de Alvorada, mas ele não fica assim. Porque há 10 anos ele está... Porque igual, eu não creio nisso. Se ele se consagra a Deus, se ele ouve Deus falar, se ele vive a palavra, ele pode até ser um bagaço, como Deus achou. Mas ele não fica assim, não. Por isso que eu falo tanto sobre crescimento espiritual, só a pessoa deslanchar, né? Tem coisa que tu ensina para criança, tu não ensina para adulto. Então as pessoas têm que crescer, têm que se desenvolver. Mas aí é pessoal, né? Não é a gente que faz a pessoa crescer. É Deus com a pessoa buscando. E aí, né? Agora ele fala aqui, ó. No 8, ó. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus falou o quê? Vai tudo dar certo, vai só ter coisa boa. É assim? Ó, eu sou contigo para te livrar. Só livra de o que vai o quê? Acontecer. Aqui no caso de Jeremias, sabe que teve até ameaça de morte. Né? Ameaça que queriam, muitas vezes tentaram matar ele. Deus falou aqui, ó, eu não estou te falando que não vai ter luta ou dificuldade, mas estou falando que eu vou estar contigo na dificuldade, né? E eu vou te dar o quê? Eu vou te dar o livramento. Amém? Ai, pastor, graças a Deus, para mim 2023 foi uma benção. Que bom, irmãos. Ah, pastor, para mim 2023 foi horrível. Que pena. Mas agora não é o ano que vai fazer o 2024, né? Que vai fazer melhor ou pior. Mas é o que, irmãos? É eu andar com Deus. Né? É eu andar com Deus. É eu andar na presença de Deus. Por isso que a gente faz, né, irmãos? A gente tem esse costume de virar meia-noite, de preferência na igreja. Né? De preferência na igreja. Só se últimos casos realmente não dá para estar na igreja. Mas é últimos casos mesmo, sabe? Últimos casos mesmo. Né? A pessoa não vira na igreja, porque, né, coisa boa você vir ali apresentando. Já faz 21 anos que eu viro na igreja. Lembro que até quando nasceu a minha filha nasceu dia 29 de dezembro, né? Aí no outro dia era a virada do ano. Nós estava lá em São Leopoldo do Campino. O que eu fiz, pastor? Deixei a minha esposa em casa, com a recém-nascida, minha mãe cuidando dela. Né? Uma das poucas vezes, inclusive, que a minha mãe foi me visitar, foi lá, né? Porque a gente se virou sozinhos, eu e minha esposa. Sogra e mãe não ficavam lá, ó, aqui com a gente, ó. A gente se virou sozinho. Deus também levantou muitos irmãos da igreja para nos ajudar. Mas a gente não depende de pai e mãe nem para isso. Mas naquele dia minha mãe foi lá para ajudar, né? Para ajudar lá, ela ficou em casa, eu fui para a igreja. Né? E a Dani só não foi passar a vigília com a recém-nascida porque tinha um dia de nascida recém, né? Porque senão estava na igreja também. Porque ela estava o quê? Ela recém tinha ganhado, né? Estava até meio dolorida da cesárea ainda. Mas se não estava na igreja. Estava na igreja, bem fominha. A pastora ganhou o bebê agora, né? Acho que ela está o quê? 4 meses em casa dormindo? Tá aqui, ó. Quando não tá com o bebezinho no colo, o marido tá cuidando aqui, ó. Pregando o evangelho já. Não faz 4 meses que ela foi mãe. Então tem gente que é muito mole, né? Nós não podemos ser mole. Isso vai ter luta? Vai ter luta. Mas Deus é o quê? Com a gente, para nos dar o quê? Força na hora o quê? Da luta. Senhor, eu não vou dizer, 2024 vai ser benção. Não vai ser nada. Vai ter lutas. As pessoas vão me decepcionar. Né? As pessoas vão ser ingratas. Mas já foi em 2023, pastor. Né? Vou passar por alguns dias que eu vou estar triste, não vou ter nem vontade de sair de casa ou levantar da cama. Mas já aconteceu em 2023, pastor. Você foi para o céu já? Né? Vou ter conta e imposto para pagar, mas já paguei em 2023, pastor.
Você já começa com uma paulada no começo do ano. Não é verdade, moço? Então a gente não é, moço, inocente em falar, não, 2024 você não vai ter luta, você não vai ter problema, você vai estar todo dia com vontade de ler os 150 salmos da Bíblia toda hora, você vai estar cheio. Não, conversa fiada. Então morreu, foi para o céu e esqueceu de enterrar o corpo. Vai ter lutas, na verdade, moço? Deus falou assim, ó, Jeremias, tu não precisa ter medo diante deles. Porque eu vou estar contigo para te livrar, diz o Senhor, amém? Então eu sei que eu vou ter lutas, eu sei que eu vou ter dificuldade, eu sei que eu vou ter adversidade. É que a pessoa quer ser mais que vencedor, mas não quer ter luta, mas só é vencedor quem tem luta. Ah, eu sou mais que vencedor. Tá, então tu tá falando que tu venceu muitas batalhas, ou muitas lutas. Não, as lutas eu não quero, eu só quero ser mais que vencedor. Não, vai lamber o quilo de sal grosso. Até, né? Que isso? Claro que vai ter lutas, amém? Ah, o povo mais que vencedor. Então é o povo que vence lutas. Porque só é vencedor, só ganhou o prêmio quem passou pela batalha, verdade? Aí a pessoa quer o título, mas não quer a luta. Eu não quero luta, pastor. Não, mas a luta faz parte da vida, não? Mas ele fala assim, mas eu vou estar contigo. É isso que tu tem que saber. Eu vou estar contigo para te livrar. Glória a Deus, amém? Olha que bonito, né? Então, quando nós virar, Deus, 2024 eu não sei. Né? Eu sei que, de certeza, luta eu vou ter. Mas eu sei que mais que luta eu vou ter o que é a tua presença. Por isso que eu já viro o ano colocando o Senhor em primeiro lugar. Depois vem o resto. Primeiro vem o Senhor. Quando eu faço o bread de vida, a primeira coisa que eu peço, Deus, eu quero mais amor e mais sabedoria. Por quê, pastor? Porque não adianta eu amar as pessoas e eu não ter capacidade para ajudá-las. E não adianta eu querer ajudá-las e não tiver o amor para elas. Então uma coisa trabalha com a outra. É o amor e a sabedoria. Né? Se a pessoa está lá morrendo afogada, não é verdade, moço? Você não sabe nadar, o teu amor não salva ela. Agora, se você souber nadar, o que você faz? Você vai e salva. Então, só o amor não vai salvar ela, né? Tem que ter capacidade de nadar. Então, Deus, eu quero sabedoria, eu quero amor e eu quero... É a primeira coisa que eu boto. Eu quero amor pelas almas e sabedoria. É a primeira coisa que eu boto. Depois eu boto o resto. Né? Mas é a primeira coisa que eu boto. Amor e sabedoria. É isso que eu peço para Deus. E aí, pastor? Vamos lá? Tá boa a palavra, mas tem que terminar aqui, né? E aí eu falo assim, ó. 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na minha boca e disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Precisava disso, irmãos? Não, primeiro, porque você não fala só com a tua boca. A tua boca é da onde sai o som. Você fala com o diafragma, com as pregas vocais, você fala com o teu cérebro onde formula as palavras, amém? Então você não fala só com os lábios, já viu os ventrículos lá? É ventríloco, né? Como é que consegue, gente? Até quem faz educação vocal sabe, né? Se você usar muitas pregas vocais, você cansa rápido, a voz você sai daqui, você não canta, dói a cabeça. Agora, se você faz aquilo diafragma, aí você consegue falar por muito tempo e não cansa. Cansa, mas não cansa do mesmo jeito. Não é verdade? Por isso que a gente vai fazer louvor, a gente não canta assim. Tem que cantar assim, para deixar a voz fluir. E, você viu a diferença? É isso aí. Então, quer dizer, mas é um jeito que Deus mostrou, ó, na tua boca eu estou colocando, mas a gente não fala só com a boca, a gente não fala só com os lábios. É todo um conjunto. Aliás, se você for estudar, para nós falar, nós usamos 220 músculos aproximadamente. Mais ou menos. Envolvidos na fala. Amém? Então não é só com os beijos que a gente fala. Mas Deus tocou onde? Nos beijos dele. Porque não é do Rio Grande do Sul, beijo é lábio, tá? Fica tranquilo que eu não sou um herege. Né? Então tocou no lábio. Ele não precisava daquilo ali. Mas ele precisava enxergar o que Deus tocando nele, amém?
Tipo assim, ó, eu tô te dando capacidade. Tu vai começar agora a falar. Eu não te falo o que eu não te dou condição, né? Por isso que eu falei, uma coisa é eu tentar fazer do meu jeito. Outra coisa é eu fazer do jeito que Deus me mandou. Amém? Então ele capacitou ele. A nossa capacidade vem de Deus. Não dá, não posso, não consigo. Vírgula. Mas se Deus me der capacidade, vai dar, eu posso e eu consigo. Amém? Não é que eu confio em mim, eu confio em Deus que me capacita. E eu faço obras grandes com a força que Ele me dá. Amém? Olha que bonito. Vamos terminar aqui, né? E aí no 10 fala assim, ó, na verdade eu ia pregar só o 10 aqui, e de noite ia pregar o resto, mas eu estou pregando essa palavra já 10. Fala assim, ó, 10. Olha, eu ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos. Aqui ele fala, não, a gente não vai falar muito, mas fala assim, ó, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares. Outro vírgula é uma pausa, né? E também, quer dizer, também inclui o quê? Que não é só isso, mas é o que ele falou em primeiro. Também para edificares e para plantares. Senhor Jeremias, tu vai chegar e tu vai fazer um arraso. Tu vai arrancar, tu vai destruir, tu vai derrubar, tu vai sacudir tudo, tu vai deixar arrasado. O que, pastor? Né? Se você vai ver o que na música? As hipocrisias daquela época, né? A falta de consagração do povo, dos sacerdotes e do povo, os pecados. Então você vê que a primeira coisa que ele chegou como era para abalar, era para destruir. Aí Deus fala, e também, quer dizer, não é só isso que tu vai fazer. Tu vai fazer, então, primeiro, então tem coisas que a pessoa vai ter que ser abalada, vai ter que se tirar, às vezes, como eu falei, aquele preconceito, aquela hipocrisia. Só você estudar a história de Jeremias, não, aquela maneira errada de ver as coisas. Ah, porque eu acho que é desse jeito. Grande coisa que tu acha. Que acha, manda dizendo isso na rua. Às vezes aquilo que tu acha tá o quê? Tá errado. Então, para Deus edificar uma coisa na tua vida, primeiro tem o quê? Que arrancar. Mesma coisa o pregador. Chega ali, às vezes algumas pessoas não gostam do que ele prega, por quê? Porque ele começa a chacoalhar, ele começa a colocar abaixo ideias, pensamentos, e às vezes o orgulho das pessoas não aceita, não gostei desse pastor, mas por que não gostou? Se você vai ver o quê? É porque está tocando na ferida, está chamando para consagração, está mandando tomar vergonha na cara, ler mais a Bíblia, se consagrar mais a Deus, deixar de ser acomodado, né? Está mandando se consagrar mais a Deus, viver o chamado que Deus está dando. E às vezes tem pessoa que não gosta, né? Porque ela construiu um plano, ela construiu uma vida, ela construiu um projeto, muitas vezes ela fala assim, ela tem que arrancar tudo. Então muitas vezes ele não, Jeremias não, muitas vezes não, na maioria, ele não seria bem visto, porque ele chegava lá às vezes para anunciar as coisas erradas das pessoas, do povo, né? Então, é para isso que eu estou te chamando. Então não é que tu é mal-humorado, Jeremias, não é que tu tomou vinagre com limão de manhã, se mergulha numa pilha lá, né? numa pilha de sei lá do que, né? De giló, né? Não, tu vai fazer isso. Vai falar assim, ó, mas também para tu, o quê? Edificar e o quê? E plantar. Depois que está tudo preparado o terreno, aí você vai começar a edificar, amém? Eu gravei um videozinho, não sei se você chegou a ver, mas Deus estava falando no meu coração. O que é edificar, pastor? Edificarmos claro, Deus sempre fala no Salmo 126, se não me engano, que se o Senhor não edificar, não é 126 não, é outro. Acho que é o 27. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o trabalhador, né? Quer dizer, o que é edificar? É trabalhar com Deus. O que é edificar? É você construir. Só que você vemos que, claro, o tempo da construção tem construção maior, que vai demorar mais, né? Obviamente. Você construir uma meia-água é diferente de você construir um arranha-céu, né? Mas mesmo assim, o que determina se a obra vai ser mais rápido
ou mais devagar. Às vezes não é só o tamanho da obra, ainda mais hoje em dia, né? Mas é o que, irmãos? É a dedicação. Vai lá o pedreiro meia colher, só constrói um tijolo por semana. Vai demorar quanto tempo para construir um muro de 3 metros? Não é verdade? Por quê? Porque ele está se dedicando pouco. Então tem coisas que é o edificar. É você trabalhar, é você se empenhar. E tem coisas que é você. Deus não vai se inscrever na grade, é tu que tem que se inscrever na grade. Deus não vai te inscrever no curso de obreiro, é você que tem que se inscrever. Então tem coisa que é você que tem que fazer. Deus não vai abrir a Bíblia e ler para você. É você que tem que abrir a Bíblia e ler. Agora, começando em janeiro, faz o propósito. São 31 dias, né? Começa a ler o Provérbios. Eu vou fazer um propósito. Cada um dia, são 31, né? Lê um capítulo de Provérbios por dia. Eu já vou começar o ano lendo Provérbios. Buscando a sabedoria de Deus. Né? Então, é você que vai ter que abrir. Então, tem coisas que é você. Você tem que vir na igreja. Ah, tá chovendo. Deus não vai abrir um guarda-chuva para ti. Botar uma capa de chuva, uma galocha em você. É você que tem que fazer. Ah, a gasolina tá cara. Anda a pé. Vem para a igreja a pé. Aí eu moro longe. Caminho, sai mais cedo de cá. Dá um jeito, irmão. Tem coisa que é você que tem que fazer. É você que tem que edificar. Amém? E o plantar, pastor? O plantar não adianta. O plantar, eu digo assim, ó, o edificar, né, mas eu trabalho com Deus. E o plantar, Deus trabalha comigo, porque eu plantei, mas agora eu posso o quê, irmãos? Eu tenho poder que amanhã já possa colher? O que eu vou ter que fazer, irmãos? Eu vou ter que esperar. Eu vou ter que esperar o quê? O tempo. Então eu vou trabalhar com Deus, né? Porque eu semeei. Agora é Deus que dá o que eu cresci. Então vai ter coisas que eu vou ter que esperar. Não é o tempo de eu viver elas ainda. Não é o tempo, ainda não estou, né, no tempo de provar aquilo ali. Eu vou o quê? Eu vou colher um dia, mas eu vou o quê? Eu vou semear. Traduzindo, tem coisas que você tem que fazer. Deus não faz contigo. Deus faz contigo, mas Deus não faz por você. Né? E agora tem coisa que, né, irmãos, Deus, você faz o quê? Com Deus, e tem coisa que Deus faz com você. Né? Você entrou numa faculdade, você tem que esperar o tempo de passar os semestres, até chegar lá o TCC, até se formar. É um tempo. Não, eu passei no vestibular para odontologia. Isso não me faz um dentista. Então eu vou ter que esperar um tempo. Então tem coisa que tem que esperar alguém, o tempo, que às vezes a pessoa não está madura ainda, né? Ou a pessoa não chegou no ponto que Deus quer ela ainda, né? Mas você está semeando. Chega uma hora que vai o quê? Que vai colher. Tem coisa que na nossa vida é tempo. Amém? E aí nós queremos, né, colher rápido, que nós temos que, né, esperar, e aí nós estamos esperando o que é para nós fazer. Chegou uma hora que eu tive que conversar, né, com aquela jovem linda da igreja lá. Não foi Deus que foi falar comigo, mas Deus falou comigo o tempo. Deus mostrou o jeito, a maneira, o momento e até a forma de falar. E deu certo. Deu certo, porque era o momento certo, amém? Né? Mas tem coisa que Deus não foi lá falar comigo. Eu tive que falar. Mas sempre com respeito, carinho, né? Respeito. Quer dizer, tem coisa que você tem que buscar o tempo de Deus, amém? Então eu vou parar aqui, mas já deu o tempo da minha pregação, né? Mas eu queria pregar muito, eu tenho muito mais coisa que eu gostaria de pregar. Então o que nós estamos aqui aprendendo com o chamado de Eremismos? Primeiro, nós temos que andar no plano de Deus, amém? E aí Deus vai falar com nós. Às vezes ele pode usar pessoas para confirmar a não ou não, né? Se fosse ouvir os homens, eu não seria pastora. Pastor não tem chamado. Mas até que tá dando certo por enquanto, né? Já faz 21 anos, até que tá dando certo. E tomar banho. Ouvir a Deus. E deu pra bola, né? Então, mas teve que ter o tempo. Então tem que sentir de Deus a direção de que você vai ser pastor. Digo, né? Falando só o chamado. E mais, irmãos, e Deus vai nos capacitar. Amém? Mas eu não tenho capacidade. Deus fala assim, não me diga, eu não sabia. Foi mal.
Ele vai capacitar você para a glória ser dele, amém? Para a glória ser dele, né? Para que você diminua, para que ele cresça. E mais, irmãos, né? Ele não falou que eu não vou ter lutas e dificuldades. Não vou ter lutas. Ele falou o quê? Mas eu vou estar contigo para te ajudar. Eu vou te ajudar, vou te dar o livramento, amém? E mais que nós aprendemos? E ele nos dá o quê? A capacidade. Só que essa capacidade vai ter que ser primeiramente para tirar, para destruir, para limpar o terreno. E vai ter coisas que eu vou fazer com Deus e tem coisas que eu vou ter que esperar o tempo de Deus, né? E aí nós temos que ter sabedoria para saber o que é o que, em nome de Jesus. Mas eu vou parar aqui, né? Deus abençoe você de casa em nome de Jesus.